Foi lá que você desenvolveu o seu jogo de wrestling? Eu sempre gostei muito de treinar em pé, sobretudo porque na metodologia assim, da Cecconi, a gente sempre trabalhou muito esse jogo de quedas. Meu tio treinou muito judô. Ele, como eu falei, meu tio Paulo César, ele era jogador de futebol e durante um período ele morou na Coreia do Sul. E o meu tio Alexandre Cecconi acompanhou ele durante um período lá e ficou treinando judô lá na Coreia, acho que durante um ano. Então, poxa, bebeu direto da fonte, né, O cara? Cecconi tinha uma base em pé Trouxe essa absurda. essência de lá. A gente sempre treinou muito isso na academia. A gente sempre treinou muito judô, muito essa parte de defesa pessoal, muito esse jogo em pé, entendeu? Muito o básico bem feito. Sim. Eu tava até vendo e aí lá no período da Espanha acabou desenvolvendo um pouco mais, ajustando um pouco mais esse jogo. Eu até estava vendo uma resenha do professor Vitor Doria essa semana e ele estava falando justamente sobre o diferencial do jogo de queda, né? Que hoje tem muitos atletas muito bons, jogando tanto por cima quanto por baixo, mas a parte de queda, que é a sua especialidade, que a gente vai trabalhar aqui, muitos atletas não exploram tanto essa parte, né? E isso faz a diferença no alto nível, quando está muito equiparado o nível de jiu-jitsu, a parte de queda pode ser um diferencial muito grande. Né? Total. É que assim, uma luta ela vai começar em pé, né? Aí você vai falar pra mim, poxa, mas eu gosto de chamar pra guarda. Só que se você não trabalhar o teu jogo em pé, a tua única opção vai ser você chamar pra guarda. E aí você tem aquele atleta que chama pra guarda de uma maneira desesperada, de qualquer jeito. Quando você chama alguém para guarda de qualquer jeito, falando a linguagem do jiu-jitsu, esse cara vai ter muito mais ferramentas para passar a tua guarda. Sobretudo porque você não chama para guarda por uma opção, mas sim por medo. Pô, tenho medo dele me derrubar. Entendeu? Então o fato de você trabalhar em pé te dá essa segurança de, poxa, fazer guarda, puxar para guarda no momento certo, de uma maneira segura. Sobretudo porque você tem uma base de defesa, entende? Eu, por exemplo, várias pessoas pensam que porque, eu já ouvi de algumas pessoas, não, bota ele de costas no chão que ele não sabe fazer guarda. Eu falei, pô, meu irmão, peraí, né, cara? Sabe? Pelo fato de as pessoas verem muito eu fazer esse jogo de quedas, elas pensam que eu não sei fazer guarda. Só que, cara, é uma coisa que eu treino muito, a minha guarda é muito boa, velho. Questão de opção, né? Mas é uma questão de opção. Eu falo bastante pros meus alunos, tu vê o Rodolfo Vieira quando fazia guarda, era 5, 10 segundos de guarda, já raspava, já estava passando. É uma questão de opção, de você privilegiar esse jogo em pé, privilegiar esse jogo em pé. Mas só que em várias lutas minhas você vai fazendo guarda, sem kimono, por exemplo. Mas um detalhe também, a gente fala muito disso, né? Mas eu gosto de puxar, mas uma luta de jiu-jitsu, ela volta a ser 5, 6, 10 vezes em pé. Não, exatamente, te dá essa opção de você chamar para guarda na maneira certa, e não no desespero. Não por você vai fazer guarda por uma opção. E sem falar que o trabalho do jogo em pé também melhora muito tua passagem, tua base, teu equilíbrio por cima. Tua base, né? o treino de wrestling, uma das coisas que ele mais melhorou foi as minhas defesas de passagem de guarda. Uma das coisas que eu mais treinava lá era não permanecer com as costas no chão. Então, assim, vou dizer assim, muito difícil passar minha guarda. Mas sobretudo porque é muito difícil me colocar com as costas no chão. Mas sobretudo pelos treinos que a gente fazia, por você estar habituado a essa situação, entende? E pra mim não foi fácil não, cara, foi tudo algo totalmente novo, assim. Sim. Poxa, imagina, você pensa que você sabe algo, e aí você chega lá e você que você não sabe nada. Muitas pessoas, talvez no meu lugar, parariam de treinar pelo orgulho. Tipo assim, vou chegar aqui, os caras vão me jogar pra cima. Só que, meu irmão, eu tava lá 4 vezes na semana. Entende? E os treinos, assim, eram muito intensos. Eram, tipo, 1h30 treino de técnica. O treino de wrestling é muito forte. Meia hora de treino de sparring e a parte física no final. Entende? E só que assim, no treino de sparring eu só apanhava, velho. Eu ainda treinava com os espanhóis, eles não gostavam de treinar. Eles não treinavam comigo assim, eles não gostavam que eu treinava com eles, sabe? Por quê? Cara, porque,
eu era um cara duro. Eu era um cara novo, assim, no tatame, mas eu era um cara duro. Então, não, pô, esse cara faz muita força, esse cara não sei o que. Mas é que, pô, meu irmão... Só é ruim pra quem eu não era tem, eu né? sempre fui um atleta, entende? E às vezes o conceito de atleta dos caras era diferente. Tipo assim, pô, eu fazia minha alimentação ali, sobretudo porque eu era um atleta de jiu-jitsu, mas eu via vários caras saindo do treino fumando. Sim. Aí, poxa, eu treinava com a equipe ali do professor Ruslan, que eram os caras mais duros, eram os caras ucranianos, os caras russos lá e tal. E aí, meu irmão... Os caras são Os foda. caras são fortes, né? Porra, Ano passado você... era pegado, era difícil. Você foi campeão da seletiva Nossa. da DCC, né, Henrique? Conseguisse chegar no tão sonhado DCC. E foi muito definitivo assim, esse teu jogo em pé na seletiva? Fez muita diferença no teu jogo? Cara, foi nessa... meu jogo em pé foi muito bom, assim, em ambas as seletivas. Eu perdi a seletiva aqui em Balneário, perdi na final pro João Costa, da Fight Sports. Até, pô, um grande amigo que eu tenho no jiu-jitsu, cara. João é um cara de gente boa. Várias pessoas pensam que porque você luta com o cara, vocês não se dão bem e tal. Pô, o João é meu amigão. E ele me ganhou, eu perdi pra ele aqui em Balneário, na final, na decisão dos árbitros. E aí uma semana depois teve a seletiva em São Paulo, né? E, cara, lá eu fiz muita guarda em São Paulo. Né? Eu surpreendi todo mundo porque todo mundo pensava que eu ia trocar em pé, eu chamava pra guarda, sabe? Fiz muita guarda, todo mundo... Pô, cara, a guarda dele é boa. A gente pensou que ele não sabia fazer. E até na entrevista depois pro Vitor Freitas, eu falei, pô, cara... Ele falou, pô, todo mundo te viu fazendo guarda. Eu falei, pois é, cara, todo mundo pensa que eu não sei fazer porque eu jogo muito em pé, mas tá aí, pô. E eu acho que todas as lutas que eu fiz, eu só não finalizei a semifinal. Todas as lutas eu finalizei. Pé, costas, Quase 100% braço. de aproveitamento aí. Aham. E essa questão de surpreender, ela é um diferencial também, né? Acho que o meu coach lá em São Paulo era diferente. O Leandrão tava no meu coach lá em São Paulo. Isso ajudou muito. Tá A aí. gente estava falando sobre então, um highlight, a gente vai soltar ali também de uma técnica que a gente trabalhou no curso. E às vezes o adversário está esperando algo, está esperando uma queda e surpreender com uma outra técnica. A gente teve uma luta que você finalizou com uma chave de calcanhar bem bonita, chave de joelho, né? Foi algo novo, diferente. Diferente. A gente vai estar mostrando também na... Então, me deu essa medalha aqui, ó. Pan-Americano absoluto. Tava esperando aquele suplesão e entrou na chave de joelho. Sabe que essa luta foi uma luta que assim, abriu as portas pra mim na América, sabe? Porque... Em qual campeonato que foi? Qual foi? Foi no Pan-Americano sem kimono. Pan-Americano no gi. O que acontece? Eu fiz a primeira luta com o atleta da Checkmate, o Helder Cruz, é um monstro. Cara, muito duro. Inclusive ele foi medalhista na seletiva americana para DCC, também competiu na DCC. A gente fez a primeira luta no PAN, sem kimono, no absoluto. E eu fiz guarda também nessa luta, mas sobretudo uma coisa muito legal é que assim, esse jogo esses detalhes que a gente está trabalhando no curso, eles te dão muito a possibilidade para você que faz guarda também. Uma das coisas que eu faço é que eu sempre faço uma raspagem dominando a perna. E geralmente eu faço algo que a gente trabalha muito no curso, que é o single leg. Por isso que eu me apeguei tanto a esses detalhes, porque geralmente quando você vai fazer uma raspagem, pelo fato de você desequilibrar o teu adversário, sempre sobra um single leg. Porque você vai desequilibrar ele, um dos pontos de equilíbrio dele vai sair do chão, a perna. E aí você vai ter o single leg. E aí você vai trabalhar todos aqueles detalhes que a gente fez de pegada. Pô, o cara defendeu, você vai fazer um domínio de costas, sabe? Uma série de situações que aparecem para você. Então, tudo que a gente viu ontem vindo de queda também pode ser vindo de uma raspagem, né? Pode ser vindo de uma raspagem, sobretudo porque o conceito para que você raspe ou para que você entre uma queda, a primeira coisa que você precisa fazer é desequilibrar o teu adversário. Entende? E aí abrem essa série de possibilidades. Você não tem como raspar alguém se essa pessoa estiver equilibrada. Sim.
Primeiro É, você o precisa desequilíbrio, tirar esse né? ponto de Falo apoio bastante sobre isso. para você conseguir executar o movimento de uma maneira perfeita. E aí eu entrei exatamente uma situação que a gente trabalhou de single leg, fazendo uma raspagem, e abriu a... Cara, foi exatamente uma situação que a gente trabalhou. Entrando na perna, trabalhando nas costas. Chegando nas costas, todo mundo espera que eu trabalhe o supplé, né? E aí vem a parte de você estudar o teu jiu-jitsu. Eu tava... Adaptar ele, né? Tava, poxa, depois do DCC, assim, eu e o meu tio, a gente tava vendo algumas lutas minhas, assim, e aí ele falou, pô, Henrique, tu já notou que toda vez que tu chegar nessa posição, as pessoas estão esperando que tu entre o supplé? É uma coisa que tu faz muito bem, mas é algo que já é esperado. A gente podia mudar isso um pouco. Falei, pô, é verdade. Aí a gente começou a ver umas lutas do MMA do Toquinho. Que é uma coisa que ele fazia muito, essa chave de calcanhar. Sim. E aí, poxa, eu falei, cara, eu acho que eu consigo fazer isso. E a gente começou a treinar isso na academia. E foi algo que no campeonato foi instantâneo. Eu fintei que eu ia entrar no supplé para ele fazer essa defesa e eu entrei essa chave de joelho. E aí, meu irmão, Já era. tudo abriu. Acompanhe as nossas redes sociais, lá vocês vão ter todas as informações. Agora, a partir de março, a gente está lançando a plataforma e em breve vai ter muito conteúdo aí para vocês.